Peter Parker é um jovem ferrado que ganhou poderes de aranha e tem que enfrentar as consequências de suas escolhas. Então hoje, nesse humilde canal, Amazing Spider-Man número 1, que foi lançado originalmente pela Marvel Comics, em dezembro de 1962, com a história de hoje tendo o roteiro de Stan Lee e Steve Ditko, e desenhos de Steve Ditko. Oi, eu sou o Guto Nerd, e você está no canal Origem Nerd. Se você é um nerd original e gosta desse tipo de conteúdo, então nos ajude com seu like, se inscreva e acione o sininho das notificações. E agora, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para esta super história. Homem-Aranha. Nossa espetacular história se inicia com o herói aracnídeo sendo escorraçado pela população que o chamam de monstro e ameaça pública. Peter Parker então vai para casa desolado e com muita raiva por ter sido picado por uma aranha radioativa e ter ganhado poderes, já que esses poderes só lhe renderam a perda do tio Ben, e mesmo com o Homem-Aranha tendo caçado o algoz do seu tio e o entregado para a polícia, isso não trouxe seu tio de volta. E sem o tio Ben, a situação começa a ficar difícil, pois nem dinheiro para o aluguel eles têm. Mas a sua tia, como boa caloteira que consegue enrolar o seu barriga desse universo. O jovem até cogita abandonar a escola e arrumar um emprego, mas a tia May fala que não quer ninguém burro nessa casa e ele vai para a escola sim. No entanto, o herói ainda tenta pensar em uma maneira de ganhar dinheiro, e agora com seus poderes, quem sabe ele não poderia roubar algum dinheiro por aí. Sim, meus amigos, Peter Parker já cogitou a ideia de se tornar um bandidinho. No entanto, ele logo descarta essa ideia, pois tinha medo da tia May morrer de desgosto quando fosse o visitar na cadeia. Os dias passam e no colégio onde Peter estuda, os companheiros de classe de Peter falam sobre uma apresentação do Aranha em um teatro, e eles até o convidam para ir junto, mas o jovem diz que não podia, e é rapidamente abandonado pelos colegas. Já à noite, o herói faz seu showzinho, grudando e pulando para todo lado, mas depois do show, quando vai receber seu pagamento, o Homem-Aranha não quer colocar seu verdadeiro nome no cheque, e assim ele não consegue receber sua grana. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um renomado editor escreve um artigo que promete destruir a carreira do herói aracnídeo, e no dia seguinte, quando ele volta ao teatro para fazer mais um de seus shows, o herói descobre que o afamado J. Jonah Jameson está com uma implacável campanha contra o herói, o chamando de fora da lei, safado, cachorro e sem vergonha, e que não é nem um pouco gente boa, ao contrário do seu filho astronauta, que é um verdadeiro herói da nação. E é claro que isso deixa Peter muito irritado, já que para ele as coisas só vão mal, e ninguém nunca pega no pé do Homem-Formiga, ou do Quarteto Fantástico. Mas como bom pobre fudido que é, Peter não desiste, e sai por aí pedindo emprego, mas todos exigem experiências. No entanto, ninguém quer dar uma chance de o jovem ganhar experiência. Peter, por sua vez, vê sua tia May andando pela rua e a segue. Ele a vê entrando em uma casa de penhor, onde ela deixa algumas joias e consegue um pouco de grana para acertar as contas. E vendo isso, o jovem não se aguenta mais pelas coisas ruins que estão lhe acontecendo e joga a culpa em Jonah Jameson, que só lhe atrapalha. No dia seguinte, na base de lançamentos, Peter Parker acompanha o lançamento de um foguete, enquanto os figurantes próximos falam que aquilo era só para cabra macho e o Homem-Aranha não teria coragem de subir em um foguete daqueles. Enquanto isso, John se despede de seu pai para ser mandado para o espaço e pouco tempo depois, a cápsula espacial sai da órbita terrestre e, convenientemente, uma peça do sistema de direção se solta. Deve ter sido o estagiário quem parafusou. A nave, por sua vez, começou a cair novamente na Terra e, neste momento, mesmo o experiente piloto John Jameson se borra todo de medo. Ainda bem que ele está de macacão espacial. Já no centro de comando, todos estão preocupados com a vida do jovem piloto, mas a brilhante ideia que eles têm é tentar interceptar a nave com nada mais nada menos que uma redinha de pega-moscas. Tá de brincadeira, né, NASA? No entanto, sabendo que é o único capaz de ajudar, Peter Parker, uma vez mais, deve usar seu uniforme de Homem-Aranha. O moleque-aranha então se veste e sai correndo pelos fios de energia da cidade, até chegar ao prédio que servia de centro de comando. E como bom bisbilhoteiro que é, o Homem-Aranha fica pendurado próximo à janela, escutando a conversa alheia. Imagina se minhas vizinhas ganhassem o poder do Aranha. Eu tava No entanto, o Homem-Aranha estava ali para ajudar, e quando escuta que era preciso levar uma peça até a cápsula da nave, ele logo entra no local e se candidata para a missão. O general no comando aceita, mesmo com JJ dizendo que o herói só queria publicidade. Mesmo assim, o herói parte para o resgate. O Homem-Aranha então vai até um aeroporto próximo e invade o lugar, obrigando o pobre piloto a levá-lo até a cápsula. Já nos céus, eles encontram seu alvo, e tendo apenas uma oportunidade, o herói lança sua teia se prendendo na espaçonave, e acaba sendo arrastado por ela, até conseguir alcançar a cápsula. O Homem-Aranha, por sua vez, consegue encaixar a peça, podendo assim John Jameson assumir os controles novamente, e acionar o paraquedas de emergência, pousando a nave suavemente. No entanto, já no centro de controles, todos comemoram, até mesmo JJ. Já o Homem-Aranha
Homem-Aranha, depois do resgate, dá o fora de perto da nave e volta para casa sabendo que agora ele limpou sua barra e com certeza vai ser tratado como um herói. Mas no dia seguinte, ao abrir um jornal do Clarim Diário, ele tem uma surpresa nem um pouco agradável, pois Jonah Jameson não ficou nem um pouco contente com o ato de heroísmo do Aranha e pede sua prisão imediata. Com certeza, ele preferia que seu filho tivesse ido para a Terra dos Pés Juntos do que ser salvo pelo Aracnídeo. O Bigodinho, com cara de vilão da Segunda Guerra, diz que o Homem-Aranha sabotou a nave e atrasou os planos de conquista espacial dos States, e por isso ele é uma ameaça. E por incrível que pareça, essa balela toda acaba inflamando a população, e até cartazes de procurado são colocados nas ruas, oferecendo uma recompensa pela cabeça do herói. E assim, essa primeira espetacular história de hoje se encerra, com Tia May falando para Peter que espera que a polícia pegue logo o Homem-Aranha. Já o jovem só consegue pensar no quanto esses superpoderes de aranha só ferram sua vida. Homem-Aranha versus o Camaleão. Como sempre, essa aventura do Teioso já traz uma premissa interessante, com um vilão que pode se transformar em qualquer um, e uma super equipe muito famosa que quem sabe pode ajudar o herói, ou atrapalhar, vai saber. E já pensando nessa super equipe, o herói tem uma ideia genial, entrar para o Quarteto Fantástico, e como todos já sabem onde fica a sede dos heróis, ele vai até lá e tenta subir pelo elevador, mas não tendo sucesso, ele veste seu uniforme e jogando sua teia, ele cria uma ponte improvisada, que o leva até o edifício Baxter. E é lógico que um bando de curiosos abobados, que não tem nada melhor para fazer, já começa a se aglomerar na rua para ver o que está acontecendo. Já dentro do prédio, o alarme soa avisando o quarteto de uma possível ameaça, mas ao verem as câmeras, eles percebem que é apenas o Homem-Aranha. O herói Aracnídeo, por sua vez, chega ao prédio e entra pela janela, e o herói até considera dar umas dicas de segurança para o quarteto, pois foi muito fácil entrar no lugar. No entanto, o herói nunca esteve tão enganado, e acaba sendo pego por uma armadilha. Mas o Aranha consegue facilmente escapar, mas como nada é moleza na vida do herói, o Coisa já parte para cima dele dando um socão, mas contando com sua super agilidade, ele consegue desviar, e em uma incrível demonstração de força, ele joga o Rochoso em cima do Tocha Humana. O Senhor Fantástico, por sua vez, tenta interromper a briga, mas o Aranha prende suas mãos no chão. Entretanto, a Mulher Invisível chega por trás dele com uma corda, mas ela não contava com o sentido aranha que o herói possui, e assim ele consegue escapar. Mas já cansado da brincadeira, o Tocha volta para a briga e cerca o Homem-Aranha com seu fogo, só que o Aracnídeo salta para longe, e cansado de toda essa bagunça, o líder do quarteto acalma todos, e pergunta ao Aranha o que ele quer, e ele, com toda a sua humildade, fala que quer entrar para a equipe e ganhar um bom salário, só que o Coisa rapidamente estraga seus planos, dizendo que eles não recebem salário, só trabalham para comer mesmo, e completamente desiludido, o Cabeça de Teia vaza fora, antes que alguém do quarteto lhe peça uma grana emprestada, e eles ficam só olhando o Aranha partir. Enquanto isso, numa instalação militar próxima, um vilãozinho bem estranho se disfarça como um zelador e depois de um professor local, conseguindo assim roubar alguns planos do lugar. Já em seu esconderijo, o Camaleão escuta os relatos sobre a visita do Homem-Aranha ao QG do Quarteto Fantástico, e percebendo que o Cabeça de Teia estava desesperado, em busca de dinheiro, o Camaleão já sabe quem vai ser o bode expiatório por ele roubar o restante dos planos dos mísseis de defesa. O vilão então começa a trabalhar em seu plano e envia uma mensagem que apenas os sentidos de aranha do herói poderiam captar, dizendo para ele estar no topo do edifício Lark às 10 horas, e que ia ser muito lucrativo para ele. Então, longe dali, em um museu, vendo uma exposição de aranhas, eis que Peter Parker capta a mensagem. Imaginando que iria encher os bolsos, o herói parte para o edifício na hora marcada. Já no edifício, o Camaleão toma o lugar de um assessorista de elevador. Então, dentro do elevador, o vilão se disfarça como o Homem-Aranha, e invadindo uma sala, ele rende o funcionário com uma pistolinha vagabunda de teia, e sai vazado dali, subindo até o terraço e dando no pé com seu helicóptero. E logo que o vilão foge, eis que chega ali o verdadeiro Homem-Aranha, todo curioso para saber quem tinha ele chamado. No entanto, quando ele chega no prédio, já é abordado pelos seguranças que o acusam de roubo, e o pobre herói fica sem entender nada, mas não querendo ser preso, ele prende os guardas em sua teia e sai vazado. O herói, por sua vez, percebe que foi tudo um plano para incriminá-lo, mas quem poderia ter feito isso? Mas o herói, com a ajuda do roteirista, se lembra do helicóptero que partiu antes de sua chegada, e já deduz que o piloto deve ser o ladrão. O herói então ativa o poder do protagonista, digo, o sentido de aranha para começar a caçada. No entanto, sem ter um veículo, o herói faz um estilingue improvisado com suas teias e se lança pelos céus da cidade, pousando suavemente com seu paraquedas de teia em uma doca, que quem diria tem uma lancha prontinha para o herói usar. O herói então continua a caçada, até encontrar um enorme submarino que emergia. O Cabeça de Teia pensa rápido e trava a escotilha para ninguém conseguir sair nem entrar no submarino, e depois ele se lança no helicóptero, e mesmo com as manobras do Camaleão, o Aranha é insistente e arromba a porta da aeronave, pegando o vilãozinho. Então, já de volta ao telhado do edifício Lark, o Homem-Aranha chega para entregar o Camaleão aos seguranças. No entanto, o vilão, como um bom ninja, joga uma bomba de fumaça e foge da confusão, e uma nova caçada dentro do prédio começa. Só que o vilão não se chama Camaleão à toa e se disfarça como policial. No entanto, ele não contava com o poder protagonístico do sentido aranha, que conta onde está o vilão, mas quando o herói está pronto para pegá-lo, o Camaleão apaga as luzes, mas o sentido de aranha está com a bateria tinindo e funciona no escuro. No entanto, os fluidos de teia acabam, mas em uma jogada de risco, o herói dá uma de Tafarel e agarra o bandido, e
quando as luzes se acendem, o Camaleão dá uma de espertinho e fala que quem o está segurando é o vilão, disfarçado de Homem-Aranha. E como os seguranças desse lugar são um bando de abobados, eles acreditam. Mas o herói pode ir saltando e se pendurando pela parede, mostrando que ele é o verdadeiro Homem-Aranha, e aquele que caguetou o herói é na verdade o Camaleão. E assim, ele é preso. Já o Aranha sai correndo pelos becos da cidade, revoltado com o fato de nada dar certo na sua vida, e como ele gostaria de nunca ter ganhado esses poderes. E assim, nossa espetacular história se encerra no edifício Baxter, onde o Quarteto Fantástico lê um jornal que fala sobre o Homem-Aranha, e os heróis se perguntam se algum dia o jovem herói poderia se virar contra a lei, ou ser um aliado, mas isso só o tempo dirá. Então, se você gostou do vídeo, seja um nerd original e deixe seu like, comenta aí se gostou da história, se você também gostaria de mudar de aparência igual o Camaleão, compartilhe nosso conteúdo e acione o sininho das notificações para receber mais vídeos como este. Faça tudo isso ou seu tio tão chato quando Jonah Jameson vai jantar na sua casa hoje. Permaneçam com Deus e até mais!